Bora lá. Bora lá, botei para gravar agora aqui. Agora sim, pessoal, quem acertou a número 1? É. Quem? Ô, professor, Oi. eu acertei, mas eu coloquei menos. Colocou menos? O que você colocou? É, eu coloquei. O imenso território brasileiro era habitado por diferentes grupos sociais que, em cada região, possuíam características e interesses próprios. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ah, tá certo. Tá certo. O cara perguntou, porque o texto, além dele falar isso, ele acaba por, como posso dizer, desenvolver, ele acaba por desenvolver a afirmação, né, a tese que ele escreveu. No caso, a tese foi essa que você falou, e aí o desenvolvimento dessa tese seria aqui. Por essa razão, era difícil encontrar elementos culturais, sociais e econômicos que pudessem representar todos os brasileiros, o que dificultava a unificação da nação. É, vai muito de encontro com aquilo que a gente falava nas aulas, né, galera? Tanto é que eu mostrava no mapa, você tinha grupos políticos que queriam a descentralização do poder, enquanto você tinha aqueles que queriam a centralização do poder. Então, eles entravam em conflito o tempo todo, assim, sem cessar, né? Então, é mais ou menos isso. Mais alguém colocou algo parecido, uma resposta parecida ou diferente? Eu vou para número 2, beleza? Beleza. Beleza. Então vamos para número 2. Vamos para número 2. Vamos lá. Quais foram os motivos, galera, de insatisfação que provocaram a crise no governo de Dom Pedro I? Eu coloquei um negócio aqui. O que você colocou, Evelyn? Evelyn? O conflito que surgiu entre o imperador e os políticos brasileiros desde a imposição da Constituição de 1824, Isso aí. havia também receio de uma possível reunificação do Brasil com Portugal, devido ao relacionamento intenso que o imperador mantinha com políticos e comerciantes portugueses, e outro motivo foi a insatisfação em questão à economia. Ah, certo. Certo. Insatisfação dos elites das províncias. É, isso aí. É isso aí. Porque para você pensar a centralização do poder político, tem que haver também uma centralização da economia, né? Então as pessoas eles queriam, faz sentido, porque tipo assim, eles queriam, vamos dizer assim, eles queriam que o poder fosse descentralizado, o poder econômico fosse descentralizado, justamente para que eles não ficassem pagando, justamente para que eles não ficassem pagando o Pedro I, né? Não ficasse pagando os impostos cobrados pelo governo central, no caso é o governo do Rio de Janeiro. Muito bem, Evelyn. Mais alguém escreveu alguma coisa, gente? Coloquei esse bagulho aí mesmo. Ah, pode crer, mano. Pode crer. Botei isso aí também. Pode crer. Pode crer. Então tá certo. É isso mesmo, galera. Então vamos que vamos. Olha só. Vem comigo aqui agora, ó. Número 3. Quais eram os principais grupos políticos brasileiros na época da regência? O que cada um deles propunha? Isso daí não é muito difícil, não. Caramba, esqueci de fazer a segunda pergunta, eu só fiz a primeira. Eu fiz, né? Foi a terceira? Fala aí, galera. Fala então, Evelyn. Restauradores queriam conservar o poder centralizado, pois temiam a fragmentação política e territorial do império. Liberais moderados
Apoiava a manutenção do sistema monárquico, desde que o poder do imperador fosse limitado. Liberais exaltados queriam reformas políticas mais amplas, defendiam a autonomia das províncias e as liberdades individuais. Pode crer. E lembrando que tinham até grupos radicais dentro dos exaltados que queriam a transição, né, do sistema político de império para república, né? Outra coisa também que vale a gente lembrar é que os restauradores, eles perderam totalmente a força depois que Dom Pedro morreu, né? O Dom Pedro I ele foi para Portugal, se tornou Dom Pedro IV e ele acabou morrendo em 1834. Então, os restauradores, eles perderam totalmente a força aí, porque eles queriam que Dom Pedro retornasse. Como Dom Pedro morreu, não fazia sentido mais para eles se manifestarem enquanto tal. Então, eles começaram a se juntar aos outros grupos políticos já existentes. Beleza, galera? Até aí tudo bem? Tudo. Tranquilo? Beleza, então, galera. Então, agora, galera, número 4. Responda as seguintes questões sobre o Levante dos Malês. Quando e onde aconteceu esse movimento? Esse Em levante aconteceu 1935, na Bahia. Na Bahia, na região de Salvador. Agora, quando? Quando que aconteceu? Só faltou o quando. 1835. 1835. Isso, 1835. Agora, por que que os nagôs e os alçás sabiam ler e escrever em árabe? Esses Posso povos falar? eram originários de uma região da África que havia sido convertida ao Islã. Os muçulmanos aprendiam a ler e a escrever em árabe e assim podiam se comunicar sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Beleza, beleza. Já responderam as duas perguntas. A Evelyn já respondeu as duas perguntas, né? Mas alguém respondeu a outra pergunta também, de que modo esse conhecimento contribuiu para o desenvolvimento do Levante? A Evelyn já respondeu as duas, mas alguém conseguiu responder as duas? Eu só coloquei a mesma coisa que ela. Ah, então beleza. Então beleza, Pablo. Mais alguém, galera? Então vou lá. Vou para a letra C, hein? Tranquilo? Vamos para a letra C, então. O que eram os amuletos usados pelos malês e para que eles serviam? Posso falar? Pode? Vontade. Os, os malês acreditavam que traziam sorte e proteção, porém, na época, era utilizado para difundir estratégias de luta e mobilizações. Isso aí. Isso aí. Mas daí mesmo. Tanto é que a gente falou do caso da Emereciana, né? O livro didático ela traz aí um caso, uma experiência de vida aí da Emereciana, que era uma mulher escravizada, uma malê, que ela era uma dessas pessoas que se articulava para esse movimento, justamente levando amuleto para essas pessoas e tal. Isso aí, gente. Tamo junto. Agora, essa questão aqui que eu quero ver, hein? O Jean-Baptiste Debré, ele foi um dos responsáveis pela criação da missão artística francesa, que foi financiada pelo Império, né? Foi financiado pela família real, né? E que se manteve um pouco e que se manteve durante o período do Império, durante o período regencial também, né? E em 1835, o Jean-Baptiste Debré, ele fez essa pintura que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? E aí, o próprio artista, ele escreveu um texto comentando sobre a obra. Então, a questão espera de vocês que vocês observem a pintura e depois reescrever, no caso, no caderno de vocês,
os trechos do texto de Debré, relacionando cada um deles a um dos elementos destacados da imagem. Por exemplo, a letra A. Desenhei em seu lar uma senhora, mãe de família de pouca fortuna. Vemo-la sentada como de costume, com as pernas cruzadas à maneira asiática. Então, vamos lá. A letra A já foi dito, né? Em seu lar, uma senhora, mãe de família de pouca fortuna, vemos-la sentada, como de costume, com as pernas cruzadas e maneira asiática. É a maneira asiática, perdão. É asiática, não é asiática, não. Asiática, perdão, gente. A maneira asiática. Pronto, falei. Letra A. Agora, letra B. Quem colocou a letra B? Alguém fez essa questão, gente? Alguém fez esse exercício? Letra B, acho que é o mico, né? Isso. É o mico-leão preso na correntinha, pela correntinha, a um dos encostos do móvel, serve de inocente distração à sua dona. Letra C. A letra C é a moça da casa, pouco adiantada na leitura, enquanto já bem grande, mantendo a mesma atitude de sua mãe, embora colocada no assento infinitamente mais incômodo. Isso. Esforça-se para soletrar as primeiras letras do alfabeto, traçadas no pedaço de papel que ela segura na mão. Isso. Perfeito. Perfeito. Letra D. Pelo mesmo lado, avança um jovem escravo negro, trazendo um enorme copo d'água, solicitado diversas vezes durante o dia para matar a sede constantemente, provocada pelo abuso dos alimentos apimentados demais ou pelas compotas açucaradas. Isso. Letra E. Porque a criada de quarto negra trabalha sentada no chão aos pés da senhora, reconhecem-se o luxo e as prerrogativas dessa escrava pelo comprimento de seus cabelos. Perfeito. Isso. Isso. Letra F, para finalizar. À direita, outra escrava, cujos cabelos cortados muito rente revelam um nível inferior. Sentada um pouco mais afastada de sua senhora, também está ocupada com trabalhos de agulha. Perfeito. Perfeito, galera. Então, é isso daí mesmo, tá? Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, cara. Vocês olhando para essa imagem, o que que vem na cabeça de vocês quando vocês olham para uma imagem dessas, assim, pintada em 1835? Não vem nada na cabeça de vocês quando vocês olham para essa imagem? Pô, professor. Hum. Pode falar, cara. Por exemplo, pensando no caso dessa, pensando no caso dessa família, era todo mundo que tinha acesso à educação, por exemplo? Não. Não, Não. No caso só. Por que que não? Melhor dizendo.
Pois alguns escravos não tinham ensino, eles só eram utilizados para fazer trabalho escravo, esse tipo de coisas. Ah, no caso dessa família, né? É, no caso dessa família, né? Mas é importante a gente tomar um pouco de cuidado, pessoal, porque, por exemplo, por que que eu estou falando no caso dessa família? Porque nessa família é nítida, é nítida que, pô, segundo o Debré, só essa moça aqui que está aprendendo o alfabeto, né, cara? Só essa moça aqui que está lendo e escrevendo. Mas a gente não pode generalizar, por exemplo, e dizer que todos os pretos africanos não sabiam ler e escrever. A gente não pode esquecer que nós falamos agora há pouco dos malês, né? Os malês eram da mesma época que essa família aqui. E os malês, eles sabem ler e sabem escrever, né? Por isso que quando a gente discute sobre essa situação, por isso que eu perguntei no caso dessa família. No caso dessa família, realmente dá para ver, é nítido que, pô, só a moça aqui que está lendo, só a moça aqui que está lendo, tal. Então, a princípio, a priori, só ela quem tem acesso à educação, mas isso não quer dizer que os demais pretos ou demais pretas não tenham tido acesso à educação, por mais que ainda fosse restritos a eles, entendeu? Mas tinha preto que sabia ler e escrever, sim, como os malês demonstram isso muito bem. Tranquilo? Tudo bem? Até aí? Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. E, cara, as crianças no chão assim brincando, eles te passam alguma impressão? Eles estão trabalhando? Quer dizer, eu falei que estão brincando, mas eu nem sei se a gente pode chamar isso de brincadeira, né? Mas eles estão no chão aqui. O que vocês pensam a respeito das crianças que estão aqui? Porque vem na minha cabeça que eles estão brincando também. É, é, tenho essa impressão também, né? É, e aí são pessoas que podem no futuro se tornarem escravizados dessa senhora. Assim, galera, eu falo escravizados, só que na época eles eram chamados de escravos, entendeu? O termo que eles usavam na época eram escravos, né? É, eu só chamo de escravizados, assim, por questões, vamos dizer assim, humanitárias, né, cara? Porque eu particularmente penso que o meu pensamento é diferente do pensamento do pessoal do período da colônia. A galera da colônia já pensava que era da natureza de todo africano e de toda africana ser um escravo, ser um escravizado. Eles achavam que escravizados não era uma condição, era a natureza da pessoa. A pessoa nasceu para isso, né? E hoje a gente sabe que não. A gente sabe que as pessoas elas foram pegas, elas foram capturadas às forças e escravizadas, né? Então, escravizado se torna uma condição não a natureza do africano e da africana. Mas eu sei que na época, eu entendo que na época eles eram chamados de escravos mesmo, né? Mas é só uma questão de nominata, tal. Eu prefiro chamar assim de escravizados, né? Mas enfim, acho que a gente já discutiu bastante sobre essa pintura. Vamos para a questão número 2, né? Do para fazer em casa. Então vamos lá, galera. A questão do número 2 é o seguinte: uma das importâncias de se estudar a história da África está em conhecer mais a fundo esses povos que contribuíram de forma essencial na formação da cultura brasileira. O texto a seguir aborda os elementos herdados das tradições e culturas africanas. Leiam, eu vou ler para vocês, tá? Africanos vindos de diferentes regiões emprestavam uns aos outros
crenças e ritos religiosos, lendas, conhecimentos práticos iam formando uma cultura africana no Brasil diferente das que existiam na África, pois misturava elementos de várias culturas, várias delas. As tradições afro-brasileiras continuaram sendo cultivadas como ainda hoje são, como forma de afirmação de identidades das comunidades negras e mestiças. É na cultura popular menos exposta a influências do mundo moderno, que as tradições são mantidas com mais intensidade. Assim, muitos continuaram vivendo sua vida de forma parecida com a de seus pais. Nos cultos religiosos afro-brasileiros, reverenciavam espíritos e ancestrais africanos e buscavam orientação e solução para os problemas do cotidiano. Nos jongos e batuques se divertiam e aproveitavam a companhia de amigos, atravessando noites em torno do toque dos tambores, das danças e da solução de enigmas lançados pelas letras de músicas que, numa espécie de desafio, tinham de ser esclarecidos pelos participantes da roda. Nas congadas e nos maracatus festejavam seus reis, dançavam para os santos católicos dos quais eram devotos, representavam episódios nos quais contavam suas histórias de forma teatral, idealizada. Nas rodas de capoeira mostravam sua flexibilidade, sua ginga, seu ritmo, brincando e entretendo os que assistiam. E tudo isso continua sendo feito hoje em dia, Brasil afora. Se passarmos dos ritos religiosos, festas, danças e músicas, alimentos do espírito, para esferas mais materiais, veremos a influência africana na culinária brasileira. Ainda no que toca aos aspectos materiais da vida, é bom lembrar que muitas técnicas de produção e confecção de objetos foram trazidas para o Brasil por africanos, que além de sua força de trabalho, também nos deram alguns de seus conhecimentos. Artesãos e especialistas trouxeram não só suas técnicas, mas também seus padrões estéticos, presentes nas formas, nas decorações, nas cores das coisas que faziam. Esse texto da Marina de Mello Souza, que escreveu um livro paradidático muito legal chamado África e Brasil Africano. Quem tiver a oportunidade de ler, aconselho, porque é uma obra muito boa. Vamos lá. Antes de acordo com o texto, por que a cultura afro-brasileira é diferente das tradições que existiam na África? Quem respondeu Porque essa? a afro-brasileira é uma mistura de vários africanos de diferentes regiões. Aí por isso não é a mesma que existia na África. Perfeito, perfeito. Beleza. Mais alguém colocou alguma coisa aí? Vou colocar aqui, professor. Beleza. Beleza. Isso aí. Tamo junto. Letra B. Ainda hoje as tradições afro-brasileiras se mantêm vivas? Sim. Justifica a sua resposta, então. Algumas tradições dessa cultura são preservadas até hoje, como o samba, alguns instrumentos e algumas danças. Pô, maneiro. Maneiro. Maneiro você ter lembrado do samba. Gostei. Gostei dessa resposta aí. Gostei dessa resposta. Agora, cite... Você pode citar alguns elementos aí da cultura afro-brasileira? Tá quase acabando a aula. Professor, Fala. eu coloquei assim, alguns elementos dessa cultura são o samba, o jongo, carimbó, maxixe, maculelê, maracatu. Pô, maneiro. Mandou. Pô, mandou benzaço, cara. Arrasou. Letra D. Alguém conhece alguma outra cultura? Alguém conhece antes de ir para a letra D? Eu botei praticamente quase a mesma coisa que ele. Pode crer. Show Do de texto. bola. Pô, show de bola. Agora a letra D. Cite uma tradição afro-brasileira que apresenta ao mesmo tempo influência da cultura africana e da não africana.
E explique. Alguém respondeu Não, essa? Oi? essa eu não respondi não, professor. Então, aqui está Também dizendo, não. aqui tá dizendo que são os congadas e os maracapus, porque além das influências africanas, né, tem elementos da influência europeia como a celebração dos santos católicos, tá? Agora a letra E. Quais foram os legados técnicos deixados pela presença africana no Brasil? Eu coloquei artesãos e especialistas trouxeram não só suas técnicas, mas também seus padrões estéticos presentes nas formas, nas decorações, nas cores das coisas que faziam. Pô, maneiro, show de bola. Muito maneiro, galera. Olha só, semana que vem a gente vai continuar a correção, que eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Vocês já escutaram algum jongo? Alguma coisa assim? Professor, eu já escutei, só que foi em um vídeo. Foi o vídeo? A maioria conhece o jongo, tal. Eu acho que sim, mas não me lembro Pode crer. Eu vou direito. compartilhar com vocês um som aqui. Eu vou compartilhar com vocês um som. É, Eu vou mostrar para vocês o jongo da Serrinha, tal, que é um dos jongos bastante conhecidos, tal. Aqui perto de casa também tem um grupo de jongo, tem um grupo de jongueiros, né, perto de casa, que é a galera de Pinheiral, do Quilombo São José da Serra, mas, mas eu acho que próximo de vocês, eu posso estar até equivocado, mas eu acho que próximo de vocês é o jogo da Serrinha, por isso que eu vou optar pelo jogo da Serrinha aqui, só para vocês terem conhecimento. Bendito, louvado seja, é o Rosário de Maria. bendito, louvado seja, É o Rosário de João Quero, Maria. bendito, louvado seja, É o Rosário de oh, Maria. louvado seja, É o Rosário de Maria. bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João, Senhora Santana, saravá meus irmãos. saravá, Gomapuita, saravá meu candomblero, Abre Caxambu, saravá jongueiro. bendito, louvado seja meus irmãos, Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. bendito, louvado seja a Senhora Santana, Agora mesmo que eu cheguei foi pra saravá. bendito, louvado É o seja, Rosário de Maria. bendito, louvado É o seja, Rosário de João Quero, Maria. bendito, louvado É seja, o Rosário de Maria. oh, louvado seja, É o Rosário de Maria. bendito pra Santo Antônio, bendito pra São João, Senhora Santana, saravá meus irmãos. saravá, Gomapuita, saravá meu candomblero, Abre Caxambu, saravá jongueiro. Essa é uma versão assim que é uma versão que tem um acompanhamento aí de instrumentos de cordas tal, mas tem jongos assim que o acompanhamento é mais rústico, né? Mais instrumentos de percussão. Vou colocar aqui agora no jongo que tem perto aqui da minha casa, daqui de Barra Mansa, que é o jongo do Quilombo São José da Serra. Peraí, espero. Nossa Senhora Nossa Senhora
É isso aí. E aí, galera, vocês escutaram aí direitinho? Aham. E aí, vocês querem comentar um pouco a diferença de um para o outro, assim, o que vocês acharam? Eu achei bem legal. Ah, O som maneiro. dele é maneirinho, mano. Oi? Eu fiquei animado. O som dele é maneirinho. É, o som deles é sensacional, cara, é mágico. Cara, eu particularmente acho que dançar jongo é uma experiência muito libertadora. E tem algum movimento assim, cara, em São João de Meriti? Alguma coisa nesse estilo aí? Cultura afro-brasileira? Professor que eu conheço, eu acho que não tem, não. Não, deve ter, mas é que eu não conheço. Ah, pode crer. É, eu fiquei sabendo que tem um terreiro de Umbanda. Eu vou ver até isso mesmo, cara. É, é, peraí. Não, acho que a Morada da Fé. Cara, desculpa, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ih, caraca, cara. Pô, Facebook. Peraí, esse Facebook tá foda, cara. Tem essa casa da Cláudia, Casa de Cláudia, a Morada da Fé. Tá quase acabando o nosso tempo. Tá quase acabando o nosso tempo. Cara, tem essa Morada de Cláudia aqui, que é um terreiro de Umbanda. É um terreiro de Umbanda. Peraí, eu vou compartilhar a foto com vocês. Talvez não seja um terreiro, talvez não seja o terreiro que porque quando a gente pensa o terreiro, né, geralmente a pessoa pensa que é só aquela coisa onde você tem gente preta participando, mas tem gente branca também, ó. Não, essa é uma live. Essa é uma live. Cara, enfim, é só para vocês ficarem atentos. Eu também não conheço muito esse terreiro, não sei como que eles professam a fé deles na Umbanda, mas vocês podem perceber também um pouco do que a gente conversou, né? Da mistura brasileira e da mistura, da mistura brasileira com europeia. Você vê que aqui você tem influências afro, né? Guia, super